Não existe homofobia no Brasil. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Sim, para defender a família tem que ser esse comportamento, sim. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Essa questão dos gays nas Forças Armadas, como é que você vê isso, hein? Os militares estão tão por baixo ultimamente, né? Quase 3 anos sem reajuste. Né? Oi, eu sou Larissa Maria Hillesen, tenho 22 anos, sou formada em Pedagogia e em 2015 eu estudei aqui na Escola Coronel Antônio Lêmico. Olá, meu nome é João Francisco, eu tenho 40 anos, atuo na educação desde os 18 anos de idade, como professor de matemática e de física. Sou graduado em licenciatura matemática pela UFSC e pós-graduado em metodologia do ensino de matemática pela Univille de Joinville. Atualmente estou na gestão escolar da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lêmico desde 2012, atuando nessa instituição à frente como gestor, juntamente com 2 assessores. Meu nome é Maria Gabriela Abreu, tenho 37 anos, moro em Águas Mornas e sou professora de língua portuguesa e literatura na Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lêmico. Bom, meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos, atualmente eu curso graduação em odontologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Participei do projeto em 2015 enquanto eu estudava aqui. Menino veste azul e menina veste rosa! Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Como gestor escolar dessa unidade, recebemos em 2015, 2016, o professor Robson, juntamente com a professora de língua portuguesa, para uma conversa a respeito sobre o projeto a ser desenvolvido na escola sobre gênero e diversidade. Juntamente com a nossa assessora de direção no momento, conversamos sobre o assunto e recebemos as propostas sobre o devido projeto e como seriam os encaminhamentos para os alunos, os pais e a comunidade escolar em geral. No primeiro momento, claro, a escola ficou preocupada, ficou ansiosa em saber como seria a aceitação por todos dentro da escola e fora dela, frente ao projeto. Mas, em nenhum momento, a gente se impõe a fazer algo contra o projeto e que tivesse, então, uma ajuda sempre da escola para que todos pudessem desenvolver a atividade. Após toda a explanação para os alunos e deixar bem claro que a participação em algumas atividades mais específicas era aberta a quem quisesse participar, podemos desenvolver a atividade dentro da unidade, com palestras, com atividades explicativas, com todas as partes bem desempenhadas pelos professores que estavam à frente do mesmo. Começaram, então, a aparecer as críticas, as perguntas, os questionamentos, as negações também referente ao projeto aplicado na escola, visto ser considerado pela nossa comunidade muito tradicionalista um tema muito delicado, né? Então, logo, a partir de que pessoas que não aceitavam o trabalho de gênero ou diversidade dentro das unidades escolares, e isso criou um certo embate para algumas pessoas que fizeram um grupo para banir, entre aspas, né, o nosso projeto aqui na unidade escolar, não aceitando que se fosse falado sobre a temática com os seus filhos, que isso seria uma questão específica para cada família. Cada família falaria sobre essa temática em casa no momento que fosse oportuno. Essa era a visão de quem era mais contra, certo? Portanto, após muito embate, após muitos questionamentos, tiveram ações, tanto em justiça, em ações de colocar a escola à frente de televisão para explicações,
e na mídia em geral, internet, a escola teve que se respaldar na parte legal de que não estava fazendo nada que estivesse afrontando alguma pessoa, alguma família, algum indivíduo. Logo, depois de a gente conseguir provar que estava fazendo tudo dentro da legalidade, conforme a proposta curricular de Santa Catarina, conforme o que está previsto nos PCNs nacional, a gente pôde, então, dar continuidade ao trabalho, fazendo ele tendo uma finalização de forma bem objetiva, atingindo todas as etapas que foram propostas e os objetivos foram totalmente concluídos. Ainda nós temos uma certa resistência, uma certa lembrança ainda dessas atividades, com pessoas ainda dizendo que não gostariam que esse projeto voltasse à escola. Porém, a escola ela é aberta, ela está respaldada legalmente, está na sua proposta pedagógica, inclusive incluído no PPP, que o tema gênero e diversidade é uma temática que pode ser abordada dentro da unidade escolar, sempre com os devidos cuidados legais, para não ter o infringimento a qualquer lei ou então a ofensa a qualquer pessoa, mas sempre estará aberta a trabalhar esses projetos. Como a gente mora em Águas Mornas, como uma cidade pequena e tradicionalmente alemã, eu vejo que tem muita, como posso dizer, são muito rígidos ainda de algumas coisas, que é aquela coisa que homem com homem não aceitam, mulher com mulher não aceita, que tem que ser homem e mulher, que a família não pode ser isso, não pode ser aquilo. E eu vejo que eles criticam muito a escola por causa disso, porque a escola faz a gente abrir a cabeça, ver o mundo de outro jeito. Eu sou um exemplo dito disso, que eu vim para a escola de um jeito e saí da escola de outro jeito, que isso me ensinou a ser uma pessoa melhor. Também vejo que tem muito preconceito aqui na onde que a gente mora, que as pessoas são muito preconceituosas. E quando foi que eu vi esses posts, principalmente nas redes sociais que eu vi, tem esses posts desses cartazes, eu ficava, meu Deus, que absurdo, como que as pessoas não saem da própria bolha para ver um mundo diferente, que está cada vez se tornando maior e maior, e as pessoas não aceitam isso. Que amar não tem um jeito só, qualquer jeito de amar é optativo, né? Não sei. Eu me senti uma angústia pelos professores, principalmente que eu conhecia eles, que os alunos também, que alguns também vão, assim, tipo os meus pais, eles nunca deram muito bola para isso, a gente sempre deixava fazer o que a gente queria, sempre respeitaram a nossa opinião, aceitavam do jeito que a gente quer, e aí sempre apoiava a gente, mas tem os pais que não, tem os pais que são muito rígidos, que não aceitam a coisas, falam que tem uma doutrinação na escola, e eu não concordo com isso, porque eu acho que não é. E também eu acho que tem muita falta de respeitosas pelos professores, pelos diretores dos colégios, porque eu estudei aqui desde a 5ª série, que agora é 5º ano, e eu não via isso, pelo contrário, eu sempre gostei de estudar aqui, e é isso. As memórias do projeto que nós desenvolvemos durante o ano de 2015 e de 2016 ainda estão muito vivas, né? E possuem muito realce, né, dentro daquilo que foi vivido durante aquele tempo, durante aquele ano. A gente sabe que as falas desrespeitosas sempre existiram e continuam a existir na escola, né, mas a partir do momento que nós abrimos espaço para discussão sobre elas, para problematização, para reflexão, e para a consequente desconstrução, isso ficou mais evidente ainda, porque não só os estudantes que estavam participando do projeto, como os professores que acabaram sendo afetados por eles, pelas conversas, né, pelas atividades que foram desenvolvidas, fizeram com que todo e qualquer preconceito, acredito que ficasse mais evidente ainda. Mas, por um lado, se há essa revelação, né, daquilo que já acontecia, também fomos percebendo, sabe, um movimento de transformação, né? Transformação no sentido de estar mais atento
e de não aceitar mais determinadas coisas, né? Não aceitar determinados discursos e se identificar com a nossa proposta, que era uma proposta de respeito às diferenças, que era uma proposta de valorização da diversidade, né? E diminuição das desigualdades. Bom, falar sobre gênero e diversidade é um tema muito complexo, que gera bastante discussão na sociedade. A gente vive numa sociedade machista e falar sobre isso é um tema bastante complexo, porque ainda mais aqui numa cidade interior, onde tipo, as pessoas elas crescem e são ensinadas num modelo machista. Eu acredito que já era esperado haver alguma repercussão do projeto, porque é um tema delicado de ser trabalhado na escola, mas não imaginava que ia ter as proporções que tomou. Porque isso só mostra a polarização que existe hoje e também tipo, a diferença de ideias é importante para a democracia, para coisa, mas a gente não pode esquecer que todas as opiniões são válidas, não só a minha que importa. Não é porque eu sou a favor que quem é contra está errado. Eu acho que é saudável a discussão, só que a gente não pode, tem que cuidar para não acabar polarizando e pegar o projeto como ele estava estruturado e transformar numa coisa bizarra, uma coisa que ia doutrinar as pessoas, porque não é assim que acontece. Não, tipo, o projeto é para conscientizar as pessoas do preconceito, do que existe na sociedade, e não doutrinar, porque isso não é suficiente para mudar a cabeça de uma pessoa. Né? Uma pessoa ela já nasce, né, LGBT, ela não vai se tornar. Então, é importante esse projeto ser discutido na escola, porque em casa não vai ser discutido, porque os pais eles vão ter que tentar passar para os filhos a ideologia deles, e nem sempre vai ser a ideologia que a gente tipo, do respeito. Às vezes pode ser ensinado o preconceito, porque uma criança ela é um rascunho, ela nasce sem preconceitos, e a educação que vai tornando ela preconceituosa. Então é importante na escola a gente discutir esse tema, porque a criança ela precisa entender pontos de vista diferentes e a partir disso tomar decidir qual é o ponto de vista dela, porque isso é saudável numa democracia. A gente precisa entender que as diferenças precisam acontecer na sociedade, porque senão a gente não vai andar para frente, a gente vai sempre pautar no preconceito e na dificuldade de trabalhar esse tema na escola. Estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. E é assim que nós cremos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. Eu acredito que existe uma escola antes do projeto e uma escola depois do projeto. O projeto gerou discussões que antes nunca foi discutido na escola, que nunca pensou-se que seria a escola o local para fazer essa discussão. Dos projetos que eu participei, a gente foi premiado no concurso Cartazes da UFSC, e era um tema totalmente desconhecido por mim, acredito que boa parte das pessoas aqui da escola também. Então, tipo, o projeto, as oficinas, os projetos foi muito importante para conhecer o que era gênero e diversidade, porque a visão que eu tinha era uma visão muito, muito errada do que eram as coisas. Então, eu acredito que o projeto ele foi fundamental para me mudar e também trazer uma mudança para a escola, trazer uma discussão que antes era rechaçada pela sociedade, porque até hoje ainda é vista como uma ideologia, mas não é uma ideologia, é uma discussão que precisa ser feita e é uma discussão saudável. Tudo aquilo que foi vivido durante aquele tempo, com certeza permaneceu e reverberou, né? É claro que a partir do momento que o projeto se torna reconhecido nacionalmente, isso teve um impacto muito forte, né? Tanto na minha vida, quanto na vida do Robson, quanto na vida da direção da escola, porque fomos caluniados, fomos atacados, né? Entraram na nossa vida pessoal de uma forma muito violenta, né? E isso, consequentemente, nos deixou tristes, nos deixou magoados, nos deixou até amedrontados diante daquilo que estávamos vivenciando. Mas
a transformação já havia começado, né? Então, era impossível voltar ao ponto de que partimos, né? Todos nós já estávamos atravessados por aquela experiência, inclusive os nossos estudantes, né? Que, em sua maioria, nos defenderam por ter consciência do comprometimento e da responsabilidade com que vínhamos desenvolvendo todas as atividades. Isso sempre ficou também muito explícito, né? Todas as nossas ações, elas eram respaldadas legalmente, né? Nós não estávamos erroneamente, como nos acusaram, cometendo crime algum, muito pelo contrário, né? Se acolher as diferenças, se respeitar a diversidade, se propor contribuir com uma formação humana integral é um crime, então nós estamos na sociedade errada, nós estamos no país errado, então a nossa Constituição não vale mais nada, né? Com esse projeto, a gente ganhou um prêmio no Facebook da foto mais curtida do nosso cartaz daquele ano. E como prêmio, a gente ganhou acho que foi da Band FM, ganhamos o prêmio para o Beto Carreiro e ganhamos um almoço também. E foi um dos prêmios assim, que marcou, porque eu nunca tinha ido para o Beto Carreiro. E isso me deu um entusiasmo maior para querer aprender mais coisa. E eu acho que deveria ter muito mais dessas coisas na escola, como não só sobre os LGBTs, também como os outros preconceitos, como racismo, machismo, bullying. Deveria ter todo, por exemplo, na minha opinião, né? Todo mês algum projeto, alguma coisa, que acho que isso é o diferencial das escolas, porque ficar só naquela rotina de ficar lendo, ficar fazendo atividade, isso acaba dando uma exaustão e o aluno não presta muita atenção a isso. Os projetos que saem fora da rotina dá um entusiasmo pra gente, faz a gente crescer, faz a gente ver as coisas de um jeito diferente. Falar um pouco sobre o que esse projeto deixou de contribuição para a escola é algo muito legal. A nossa escola, ela teve, como já mencionei, um embate com a comunidade escolar a respeito da temática a ser trabalhada com os alunos. Porém, repetindo, não tivemos nada ilegal sendo realizado dentro da unidade. Tanto que a própria Coordenadoria de Educação e a Secretaria de Educação estavam cientes e apoiaram a ideia do trabalho realizado. A escola recebeu um prêmio muito significativo via o professor Robson, que foi o prêmio de escola promotora do gênero e diversidade dentro das unidades escolares. E esse prêmio é até hoje o prêmio maior que a escola teve de condecoração a nível nacional. Logo, nós continuamos sempre trabalhando projetos que estão relacionados a uma palavra significativa e muito importante: o respeito. E para trabalhar o respeito, não basta trabalhar apenas gênero, diversidade, basta trabalhar questões como o bullying, a aceitação de uma pessoa, o jeito como você vai cuidar do próximo. Logo, continuamos sempre tendo atividades dessas significativas, desses significativos pensares dentro da unidade e propomos sempre no início do ano que sejam planejadas atividades dessa magnitude. Escolhemos, de repente, uma temática específica para tal ano. Um ano trabalhamos como bullying, outro ano como o gênero, outro ano como questões da diversidade em si, mas sempre temos um trabalho dentro da unidade escolar sobre alguma temática que envolve o respeito. Respeito em primeiro lugar e em todos os lugares. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. Como é que, de repente, a minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os 2 homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal? Como? Vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Aquilo não é normal. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Eu acho que o projeto, ele atravessou a minha vida pessoal e profissional de uma forma muito potente, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu conheci a maior delícia da profissão, que é tu ter um trabalho reconhecido nacionalmente, que é receber um prêmio, né? Que é ter o reconhecimento da comunidade escolar, porque num primeiro momento foi muito festejado esse prêmio
por pais, por alunos, pela direção, pelos professores. Então a gente viveu essa experiência, né, da alegria e da certeza de que estávamos no caminho certo e passamos para a dor. Não só a dor, mas o horror, né, daquilo que a visibilidade nacional trouxe. E aí tivemos que conviver assim com a ignorância, com o ódio, com a raiva, com a desinformação, com a má fé, né, porque acredito que muitas ações foram motivadas por má fé, né? E essas experiências estão aí até hoje, né? Fazem parte da gente. Acho que não recuamos, né? Porque somos fortes e estamos muito certos do que fizemos e do que continuamos fazendo e do que queremos e de qual é o nosso compromisso com a nossa profissão e com a sociedade, né? E principalmente com os nossos alunos e alunas, né? Que são o nosso principal foco. Mas é impossível passar por essa experiência sem mudar alguma coisa, né, no fazer docente. Eu acredito que no momento que nós vivemos hoje, o que fica mais permanente é um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, né, porque sabemos também o que pode acontecer, né, e tentar conhecer as pessoas que fizeram todos esses movimentos contrários e o que as motiva para poder responder de uma forma real, né, que dê continuidade, mas que também preserve a nossa saúde mental e emocional. Então, existe o Leonardo antes do projeto e o Leonardo depois do projeto. Antes do projeto, eu não sabia, por exemplo, que era um homossexual. A gente tinha uma visão errada de que era algo errado, era sujo, de que isso não era normal. Então, com o projeto, a gente conseguiu, né, conhecer um pouco o gênero, a diversidade, entender o que era cada coisa e saber que é normal. Que, tipo, né, o fato de eu ser gay, eu não sou uma pessoa doente, uma pessoa anormal. Normal, né, não é uma escolha minha. Então, eu acho que o projeto, ele me transformou em uma outra pessoa, uma pessoa com uma visão mais aberta. Claro que, assim, eu tenho os meus preconceitos, então é importante a gente se desconstruir. Nem sempre é fácil a gente deixar nossos preconceitos de lado, mas é importante a gente saber que é preconceituoso e trabalhar o nosso preconceito, né? Se desconstruir. Saber que aquela fala que eu tô, tipo, dizer que uma mulher uma roupa curta, ela é vagabunda, é uma fala machista. Entender que o corpo é dela e a decisão de usar a roupa é dela, não é minha. Então, o projeto, ele proporcionou conhecer um mundo que não era conhecido e poder ser uma pessoa melhor e tentar, tipo, trazer isso para minha vida e tentar mudar a vida de outras pessoas também. É isso. Com a aplicação desse projeto dentro da unidade escolar, mudou não só a visão do gestor João, mas também da pessoa João. A pessoa João, do olhar dela com os demais, com cada uma das diversidades que os indivíduos podem ter, com respeito ao próximo, com o olhar a todo tipo de pessoa, seja ela qual for o gosto, preferência, a ideologia que ela segue. A palavra que se deve sempre pregar é a questão do respeito. E isso, como pessoa, o João melhorou muito. Ele tem outra visão, outra ideia, outro tratamento a todas as pessoas. Não que o João era uma pessoa ruim, o João era uma pessoa que tinha preconceito, mas ele melhorou o seu atendimento, melhorou a sua visão, melhorou o jeito de tratar todas as pessoas. E isso o projeto trouxe para a pessoa do João. Obrigado, pessoal. Um abraço. Esse projeto mudou na minha vida, acho que mudou minha vida da água para o vinho. Eu posso dizer assim, posso agradecer por ter encontrado o Robson e a professora de língua portuguesa entrar na minha vida, porque eu posso dizer que eu era uma pessoa preconceituosa. E eles fizeram ver a minha vida do outro jeito, fez o meu mundo virar, tipo assim, cabeça para baixo e fez eu me tornar uma pessoa melhor. Ver que não é só aquilo que eles passavam pra gente. E com esse projeto eu aprendi muita coisa que eu não tinha nem
não sabia, por exemplo, meu pai e minha mãe nunca me falavam, e na escola aconteceu isso. E eu acho que esse projeto deveria continuar nas escolas para abrir a cabeça das pessoas também, porque eu agradeço por esses professores terem aparecido na minha vida, não só eles, né, em geral, mas que mostrar que não é só aquilo que acontece na escola, e que pode ser que saia da sala de aula. Por exemplo, nossa amizade saiu da sala de aula, a gente se conhece, a gente se encontra de vez em quando, e isso a gente pode ver que é uma coisa boa que pode acontecer, não é só aquela coisa ruim que todo mundo passa que acontece. Pelos meus filhos, em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Com a proteção de Deus e respeito à minha família, pelas minhas 2 filhas. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em respeito à minha família. Em respeito à minha mulher, meus filhos e meus